Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário Game 11, meus amigos. Olha só para vocês observarem que ele, neste momento que eu estou gravando no pregão do dia 28 de dezembro, né, penúltimo pregão aqui do ano de 2022, está cotado a 8,73, com a leve alta, né, vem aqui subindo. 0,34, né, equivalente a 3 centavos, vem nos últimos 5 dias também subindo, olha só, porém a gente tem aqui agora uma queda de 2,24, já nos últimos 30 dias queda de 3,75, bem como nos últimos 6 meses o fundo vem caindo 12,79, vem sofrendo bastante. E por que que vem sofrendo? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais no vídeo de hoje. Está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação, que é de graça e não tem que pagar nada. Deixe também o seu gostei, claro, se gostar do nosso conteúdo. Em caso de dúvidas ou sugestão, podem deixar pra gente aqui nos comentários. Veja que ele iniciou os últimos 6 meses, né? Por volta de junho, a R$ 9,96, quase R$ 10. Chegou a 9,41, recuperou e continuou caindo. De janeiro para frente, essa queda, ela parece aqui, ó, 91%, porém, não é. Foi sim uma queda superior, mas veja, foi de 11,45, né? Essa queda, ela chegou aqui, meus amigos, ao patamar atual. Veja só, 23% de queda. E o que aconteceu? O que está parecendo 91% então? Acontece que houve um desdobramento. Como assim desdobramento, Lucas? O fundo ele era negociado, veja só, nessa base aqui 100, né? A base 100. E ele caiu aí devido a esse desdobramento que aconteceu de 10 para 1, né? Aliás, de 1 para 10. Quem tinha, meus amigos, uma cotinha passou a ter 10. Ela até teve aqui, olha só para vocês visualizarem, nos primeiros dias ela manteve o patamar, teve uma leve melhora, depois começou a cair e nunca mais recuperou. Mas essa queda, eu já expliquei para vocês diversas vezes, né, que foi devido aos proventos. Veja que ele pagou um belo dividendo nos últimos 12 meses. A gente está falando aqui, ó, de R$ 1,46 por cota de um fundo que atualmente está bem próximo das mínimas, né, a 8,73, muito barato, vem pagando aí 10 centavos, né, nos últimos meses, que dá um dividendo superior a 1%. 1% é um baita retorno, e aqui a gente está falando de 1% isento, né, caiu aí já descontado de imposto. Vamos aqui a visualizar o último relatório gerencial do fundo. Ele é composto por 14 páginas, né? Ele mostra para vocês bonitinho. É um fundo que possui um patrimônio pequeno, a gente está falando de 205 milhões somente. Temos aqui 21 ativos na carteira, sendo 19 CRIs e 2 fundos imobiliários. O último dividendo aqui distribuído deu a rentabilidade, né, de 1%. Logo ao lado, ele vai mostrar para vocês aqui o relatório referente ainda a outubro, viu? Tá um pouco atrasado, já era para ter liberado o de novembro. Taxa de administração, ela vem girando de 1,10 a 1,15, é uma taxa um pouquinho alta. E temos também taxa de performance de 20% sobre o QCD aqui, ó, o IPCA. Né? IPCA mais o IMAIB 5, deve ser ele 5%, 4%, não sei, né? O Tesouro IPCA. O que que tem? Rendimento aqui de 10 centavos o último provento, ele costuma anunciar, ó, ali por volta do 10º dia, mais ou menos. Esse foi anunciado no dia 10 do 11 e o pagamento foi no dia 23 do 11. Esse último agora ele também já pagou. Veja que aqui ele vem comentando, né, as movimentações do mês que ele realizou e logo abaixo, ó, o resultado do fundo. Veja, eu vou até aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização. O que que a gente tem? Nos últimos 12 meses ele tem uma receita aqui interessantíssima, né? 32,7 milhões. A gente teve aqui no mês de outubro 1,16 milhões, né? E o que que ele distribuiu? A distribuição de resultados que a gente teve 2 milhões. Poxa, como que ele conseguiu fazer isso? A gente teve aqui, sendo que a gente teve um resultado líquido de 973. Porque a gente teve aqui, ó, reservas, né, de resultado e reserva acumulado não distribuído. A gente já está no negativo. O mercado está precificando isso, viu? O mercado está precificando isso. A gente tem aqui uma reserva acumulada não distribuída de 831 mil. Essa reserva já chegou a ser maior, né? Em alguns meses aqui, olha, que a gente tinha 4 milhões, 3 milhões, 391, 1,97, agora já caiu aqui para quanto? 831. Será que ele vai conseguir manter esses proventos depois que acabar a reserva? É isso aqui que o mercado está preocupado. Os dividendos vieram caindo bastante, a gente vai comentar um pouquinho. Apesar de eu já ter explicado para vocês que foi devido que à inflação. Olha só o que a gente tem aqui de portfólio. 67% do portfólio do fundo está atrelado ao IPCA, que é a inflação. E 33% a gente tem em CDI, o que está dando uma segurada aqui, pelo menos na receita. Como assim?
temos aí a Selic em alta, ela iniciou o ano ali por volta de 9% e agora a gente está fechando a 13,75%. E temos previsão ainda dessa Selic permanecer nesse patamar de 13,75 até meados de 2023. Aqui ele apresenta para a gente a estratégia, o tipo de risco, né, sendo 84% corporativo e 16% pulverizado. Logo abaixo, ele traz aqui para vocês também, ó, tipo de série, maior parte é única e 16% é sênior. Sênior tem um risco menor. Logo abaixo, a gente consegue aqui também, ó, ver em forma de gráfico. Olha só para vocês visualizarem aqui que legal, né? Descendo, ele já apresenta para vocês também a sua carteira de ativo. Logo abaixo, o que a gente tem aqui? Ó, veja só, os CRIs. Temos aqui indexados a inflação, IPCA mais 5, mais 6, mais 5, mais 6, CDI mais 7 aqui. Ele tem ótimos títulos, né, de CDI, já de IPCA aqui também. A gente tem alguns títulos bem interessantes, né, mas nada tão arrojado. Olha só para vocês visualizarem que quando a gente lembra de carteiras como Tord, carteiras aí como HCTR, o Habit, a gente vê o que? IPCA muitas vezes mais 10, mais 20, né, títulos ali maiores. Quanto maior o retorno, a gente costuma observar o que? Maior o risco. E ele mostra também ó, um ponto que eu acho muito interessante, o vértice, que ele traz aqui, o beta, alfa, onde ele explica para vocês ali tudo bonitinho. Né, lá, qual é a estratégia do fundo que ele busca com esse ativo. São aqui, né, CRIs bem conhecidos, a gente tem ó, da BRF, que é o que? A nossa BRF Foods, temos aqui também o Grupo Pão de Açúcar, na Helbo, Mateus Mauá, são aqui bem conhecidos, viu? Não é qualquer CRI. E logo abaixo ele traz aqui para vocês, né, completando os 21 ativos, a gente tem o que? O Fundo Imobiliário IDFI11 e o IDGR11. Ele traz aqui explicando para vocês, viu? Tudo bonitinho. E para fechar, veja só, o detalhamento dos ativos, né, com imagens. Então é um relatório bem claro, viu? Bem bonitinho. Um ponto aqui que a gente sempre traz para vocês é o quê? Que como a gente tem também outros fundos da mesma gestão e administração aqui, que é o caso do GALG 11, olha só, o BRF SSA e o BRF Visa fazem parte do nosso portfólio lá do GALG 11. Tem vídeo no canal comentando também sobre isso. Então a gente tem o que? Uma estratégia aqui onde um fundo, né, meio que ajuda ali o outro, né? Um fundo apoiando o outro. Eu acho uma estratégia bem inteligente, principalmente para quem acredita na gestora, né? Isso aqui traz ali um pouco de solidez. Descendo, olha só, a gente finaliza esse relatório, são 14 páginas, ele traz para vocês todos os principais pontos que vocês têm que saber, detalhamento da carteira, né? A gente tem lá 19 CRIs e 2 fundos imobiliários, é bem simples, é um fundo pequeno, viu? Não recomendo vocês aí comprar e nem vender e nem investir, porque eu não posso fazer recomendação, mas vale sim a pena o estudo para apimentar ali seus dividendos, melhorar um pouquinho o retorno, porque olha só o retorno que a gente tem. E agora vamos ver, tá barato, não tá descontado, o que a gente tem? Ele tem um valor patrimonial de R$ 9,84. Atualmente, se ele está cotado a R$ 8,73, então o que a gente tem? Um desconto aqui de R$ 1,10 praticamente nesse momento. Olha só para vocês visualizarem que a cada 89 centavos é possível adquirir R$ 1 de patrimônio, né? Descontinho aí de 11%. 2,93% do seu valor está o quê? Parado em caixa. Contamos aqui com mais de 18 mil cotistas, número esse que pode continuar crescendo. E quanto maior esse número de cotistas, a gente consegue elevar a nossa liquidez, que é um ponto aqui negativo, porque é uma liquidez muito baixa. A gente está falando somente 134 mil diariamente, né? Uma liquidez aqui baixa. Pode ser que você, investidor um pouquinho mais robusto, né, tenha uma posição maior, pode encontrar dificuldades em vender ou comprar aqui cotas do nosso Game 11. Veja que o último provento foi pago no dia 21 de dezembro, né, no valor de 10 centavos. Deu um rendimento de 1%. Vamos aqui visualizar que os anteriores a gente tem também nessa faixa de 10 centavos. E no mês de dezembro a gente teve aqui 2 centavos que ele colocou aqui como gordurinha, que foi pago. Veja que também, a partir do mês de agosto para trás, a gente tinha rendimentos superiores. O que a gente teve aqui antes? Né? A gente teve deflação no mês de julho, que começou a refletir em setembro, continuou e ela foi aqui refletindo. Porém, ele segurou os proventos. Como ele segurou? Com a sua reserva, né, não distribuída, como eu mostrei para vocês. Porém, essa reserva está acabando, o mercado está de olho em tudo isso. E agora que a gente voltou, né, a ter inflação. Com isso, os dividendos podem começar a melhorar. E é aqui que mora aquele ponto, né, de estudo. Estudar com carinho.
Será que a receita ela vai crescer? Será que vai voltar ali até aquela gordurinha de receita? E se não voltar, o que vai acontecer? Ele vai distribuir toda a sua reserva, porque ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos no semestre. Então, a partir daí, se não voltar a crescer a receita, os dividendos podem cair e o mercado vai precificar caindo ainda mais, né, a cota do fundo. Mas se o contrário acontecer, a receita começar a subir, mais uma vez dividendos voltarem, o mercado vai voltar a comprar porque os dividendos vão subir e o que tem uma coisa que, né, que chama atenção se chama dividendos em alta. O mercado gosta e muito, né? Diga-se de passagem, o nosso fundo, o RPR, que cresceu, bem como também o nosso HCTR, que chamou atenção durante bastante tempo devido aos seus elevados dividendos. No mais, era o que eu tinha para comentar com vocês no vídeo de hoje. Quem gostou, não esquece de deixar o seu gostei, é de graça, não paga nada também, para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.